Bom, pessoal, estamos prosseguindo aqui com a nossa aula, né? Estamos falando de critérios de classificação e vamos falar aqui desses dois critérios que nós ainda não estudamos, que é o do contrato individual e o contrato coletivo. O contrato individual é um contrato standard, né? Aquele que nós já conhecemos. É aquele que a vontade, né, é individualmente considerada, né, e não a vontade manifestada por uma coletividade. Vamos entender que a importância desse conceito está em confrontá-lo com a ideia do contrato plurilateral. Nós já vimos que existem contratos plurilaterais, falamos do seguro de vida coletivo, nós falamos do seguro de vida em grupo, né? O contrato de consórcio. Eles são contratos plurilaterais e eles são contratos individuais, porque apesar da plurilateralidade, existe a manifestação individualizada da vontade considerada ali. Agora, vamos entender a ideia do contrato coletivo. A melhor figura do contrato coletivo, ela não está no direito civil. O melhor exemplo que nós podemos utilizar, ele está no direito do trabalho, porque lá nós temos, né, exemplos muito utilizados de contratos coletivos, que é o acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho. Quem ali se posiciona, manifesta a vontade e celebra o contrato é um sindicato, né, e a empresa. E aquela manifestação de vontade, ela tem um efeito que irradia, né, para os representados, enquadrados, né, naquele sindicato, naquela categoria sindical. Então, lá você vai ter a figura clara, né, do contrato coletivo, como ele é explicado aqui no direito civil. Mas essa é uma classificação da teoria geral dos contratos. Portanto, a teoria geral dos contratos, ela atinge também o contrato de trabalho. Assim como a teoria geral do processo, ela é uma base que vai explicar, que vai dar fundamentos para, para o processo civil, para o processo do trabalho, para o processo penal. Então, nós estamos aqui numa disciplina que é de teoria geral, e aí nós podemos extrair um exemplo do direito do trabalho. Mas nós podemos também entender o contrato coletivo como um contrato que se aplica às relações civis, por exemplo, no direito do consumidor. Eu vou ler aqui o artigo 107 do Código do Consumidor, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, e vai dizer o seguinte: as entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou de categoria econômica podem regular por convenção coletiva relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas a preço, qualidade, quantidade, garantia e características de produto e serviços, bem como a reclamação e composição do conflito comum. Então, essa figura do contrato coletivo, né, que nós vamos encontrar no direito do trabalho, ela também pode ser e deve ser utilizada também no direito do consumidor. Portanto, nós entendemos essa classificação vinda da teoria geral como aplicável ao direito civil. Vamos avançar? Nós estamos agora na figura dos contratos que estão classificados quanto ao modo pelo qual eles existem. E aí nós temos contratos principais, contratos acessórios e contratos derivados. De novo, o contrato principal é um contrato standard, né? É aquele contrato que nós já conhecemos, são aqueles que têm existência própria e não dependem, né, de qualquer outro para a sua existência, né, para a sua subsistência, para se aperfeiçoar. O contrato acessório não. Eles têm existência, né, subordinada à de um contrato principal, como, por exemplo, o contrato de fiança. Vamos entender a fiança como um contrato que tem como objetivo, né, constituir uma garantia pessoal em favor de uma pessoa que se obriga num outro contrato. Então, a necessidade de um contrato principal para que a obrigação oriunda desse contrato principal seja o objeto, né, da garantia que vai ser constituída no contrato acessório, que é o contrato de fiança. Essas garantias poderiam ser também constituídas pelo direito real. Nós teríamos aí a figura da hipoteca, do penhor, né, da anticrese, mas nós estamos aqui, né, vendo que os contratos também nos dão uma possibilidade, né, de constituição de garantia, e o contrato de fiança, então, ele se presta a isso. Agora, o contrato derivado, ele tem uma outra situação. Ele também é um contrato, né, que tem essa relação de dependência de um contrato principal, mas ele não é acessório, ele é derivado. O que é o contrato derivado, né? São aqueles que têm por objeto, né, direitos estabelecidos no outro contrato, denominado básico ou principal, e aí nós vamos entender que não se trata de um outro contrato, de uma outra figura contratual anexa a um contrato principal. Se trata de um desdobramento do mesmo contrato principal.
O exemplo melhor é o da sublocação. Eu, locador, você, locatário, né, realizamos um contrato de locação. Dentro desse contrato de locação, existe então, pode haver uma previsão naquele contrato de você, locatário, sublocar um espaço daquele imóvel locado, né, para uma terceira pessoa sublocatário. Então você tem uma derivação dentro do próprio contrato e não uma acessoriedade, né, com o fim de constituir uma garantia de um contrato principal. Então eu diria que a relação de acessório e principal é uma relação horizontal, enquanto que a relação de principal e derivado é uma relação vertical, onde ocorre, né, um desdobramento da mesma figura do contrato, por exemplo, ocorre na locação e também pode ocorrer na empreitada. Vamos falar agora de uma outra forma contratual também muito importante. Essa forma, essa classificação quanto à forma, melhor dizendo, ela vai nos dar o contrato verbal, o contrato escrito, não verbal, e o contrato não verbal escrito ainda tem uma terceira classificação, que é o contrato solene. Então, não se trata apenas de um contrato solene ou não solene. Eu faria um desdobramento gradativo que começa da máxima informalidade até a máxima formalidade. Como que eu explicaria isso? O contrato informal é aquele que não prescinde de forma, né, específica para ter validade. Ele pode ter uma forma específica, mas a forma não é controlada. Portanto, ele aceita, né, o modo mais informal de se expressar a vontade. As pessoas simplesmente negociam verbalmente, oralmente, e ali está um contrato. Vamos também já aproveitar para entender que aquela ideia, né, que existe um senso comum da pessoa perguntar, mas tem contrato? Na verdade, quando há manifestação de vontade, quando há ali a constituição de um direito com deveres e obrigações para as partes, ali já está um contrato, já temos um contrato. Nós não precisamos de forma escrita para entender que ali há um contrato. O contrato ele é o vínculo que se estabelece entre as partes. O contrato é um negócio jurídico que se estabelece entre as partes. O contrato não é o papel, não é o instrumento. O instrumento é apenas o meio pelo qual se estabiliza esse contrato. Por quê? Porque você, com o instrumento, você consegue garantir que aquilo que foi negociado está registrado e você consegue resgatar essa informação para depois, havendo o descumprimento, cobrar, né, o cumprimento daquilo que foi inadimplido. Mas alguns contratos, então, admitem forma livre, ou seja, a informalidade, a oralidade, o contrato verbal. Outras figuras contratuais exigem forma escrita. E aí, a forma escrita é da essência do contrato. E outros contratos, outras figuras, vão exigir não só a forma escrita, vão exigir que essa forma escrita ocorra solenemente. O que significa isso? Significa que a forma escrita ela pode se dar por instrumento particular, e aí eu redijo um contrato, o contratado, né, assina aquele documento, as partes celebraram um contrato por meio de um pedaço de papel onde elas escreveram aquilo pelo qual elas se obrigaram. E aí temos um contrato escrito pelo instrumento particular. Mas eu e essa pessoa com quem eu estou realizando o negócio podemos nos dirigir a um cartório de notas, né, a um agente notarial, e lavrar uma escritura pública. Então, esse mesmo contrato ele vai ser celebrado, nós vamos manifestar a nossa vontade, nosso desejo de contratar, mas nós vamos dizer isso para um serventuário, né, um agente notarial que tem fé pública, e aí o instrumento que ele vai confeccionar, a escritura pública, né, que vai ter o conteúdo contratado, ela tem, então, uma forma solene. Então, a forma solene e a forma escrita, elas se diferenciam porque ambas são formas não verbais, mas uma se dá com fé pública, porque se dá diante de um agente notarial, e a outra por instrumento particular, porque são as próprias partes quem confeccionam e quem redigem, e quem estabilizam, quem registra esse contrato. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. A compra e venda é um contrato que não exige forma específica. A compra e venda genericamente considerada, ela pode ser aperfeiçoada verbalmente. Agora, se o objeto da compra e venda for um bem imóvel, está descartada a possibilidade da forma verbal. O contrato tem que ser escrito, e aí fica a questão, tem que ser escrito simplesmente por instrumento particular, ou tem que ser necessariamente por instrumento público? As duas coisas podem acontecer, e aí nós temos que estabelecer um divisor. Se o bem ele for de até 30 salários mínimos,
O instrumento, né, que vai levar esse negócio a registro, né, ele pode ser um instrumento particular. Agora, se o imóvel ele tiver um valor superior a 30 salários mínimos, o instrumento ele tem que ser público. Então, o contrato de compra e venda ele pode ser verbal se ele não for um imóvel. Se o objeto for um imóvel, ele pode ser escrito de até 30 salários mínimos, podendo então, nesse caso, ser um instrumento particular. Mais do que 30 salários mínimos, o instrumento tem que ser público. E eu já vou aproveitar esse mesmo exemplo para nós falarmos no próximo vídeo a respeito dos contratos consensuais e contratos reais.